Galera, só para lembrar, essa é parte 2. Se ainda não viu a parte 1, deixarei uma playlist abaixo. Agora continuaremos de onde paramos. Segui observa as recompensas que aparecem no painel. A espada longa de Bilgani, uma arma poderosa do nível 6, e armadura de Ronald, do nível 7, com a habilidade de autorreparação. Ele reflete sobre a necessidade de completar o nível 8 para utilizá-las em sua forma física, pensando também nos itens que obteve do Hobgoblin. Segui completa o nível 7 e se prepara para o próximo desafio. Ele reflete que, até agora, nunca levou mais de uma semana para superar um nível. Em seguida, surge a mensagem do nível 8, questionando: qual é a sua crença? Confuso, Segui fica em silêncio, encarando o painel à sua frente. Segui é surpreendido quando o ambiente ao seu redor começa a se distorcer. Ele olha ao redor, confuso, enquanto o chão se quebra sob seus pés. A expressão em seu rosto reflete o choque ao se perguntar o que está acontecendo. Em seguida, ele se prepara para o que quer que esteja por vir. Segui é pego de surpresa quando o chão sob seus pés se despedaça. Ele grita em desespero enquanto seu corpo cai em direção a um vazio desconhecido, completamente fora de controle. Enquanto Segui continua sua queda interminável, ele fecha os olhos, tentando se concentrar. Então, subitamente, ele sente um impacto suave e abre os olhos devagar. Para sua surpresa, ele agora está em pé, aparentemente ileso, em um novo cenário. Segui olha ao redor, surpreso ao ver que está em uma cidade movimentada. Ele tenta entender o que está acontecendo enquanto as pessoas passam por ele, aparentemente sem notá-lo. Uma mulher loira caminha em sua direção, mas passa através dele como se ele fosse um fantasma. Confuso, ele se questiona se está em um estado espiritual ou se há algo de estranho neste lugar. É a primeira vez que ele vê uma cidade como parte do tutorial. Segui observa atentamente as pessoas ao seu redor, tentando compreender onde ele está. Inicialmente, ele se pergunta se está na Terra, mas logo nota algo estranho. Olhando mais de perto, ele percebe que algumas das pessoas têm características não humanas. Chocado, ele percebe que está em um lugar onde humanos e criaturas coexistem. Segui observa o movimento das pessoas ao seu redor, mas algo estranho chama sua atenção. Um deles olha diretamente para ele. Surpreso, ele pensa: ele pode me ver? Enquanto tenta entender o que está acontecendo, sente um desconforto ao perceber que está sendo observado de uma forma diferente do restante. Segui percebe algo assustador quando vê um par de olhos dourados olhando diretamente para ele. Chocado, ele se dá conta do que está diante dele. Não, isso é real. Logo, várias criaturas surgem, espalhando o caos ao seu redor. Ele sente o impacto da presença das criaturas, que claramente não está apenas observando, mas está prestes a atacar. O caos se instaura enquanto várias criaturas começam a atacar. Segui corre para se proteger, vendo monstros se espalharem por todos os lados. Entre eles, aparecem criaturas que ele nunca tinha visto antes, cada uma mais ameaçadora que a outra. O cenário fica cada vez mais perigoso, e ele precisa agir rápido. Segui observa o caos ao seu redor, surpreso com a quantidade de monstros que surgem. Ele percebe que este nível é completamente diferente dos desafios que enfrentou anteriormente. O cenário parece uma cena apocalíptica, e ele se questiona se a Terra realmente estará assim em 5 anos. Segui se vira rapidamente, captando a presença de uma nova ameaça gigantesca. Sua expressão se enche de tensão enquanto observa a criatura se materializar em meio ao caos, seu corpo irradiando um poder incomum. Segui se prepara, observando atentamente os movimentos das criaturas ao seu redor. Ele assume uma postura firme, pronto para contra-atacar a ameaça que se aproxima rapidamente. Enquanto Segui se move com rapidez, ele tenta compreender o que acabou de enfrentar, questionando se aquilo era um monstro. Sua mente está confusa, até que ele se depara com uma visão surpreendente. Uma luz celestial aparece, como uma coroa luminosa sobre sua cabeça. Ao olhar ao redor, ele se encontra em um vasto espaço etéreo, cheio de figuras misteriosas flutuando ao redor. Segui observa, fascinado, quando uma figura imponente e brilhante se revela diante dele, fazendo-se perguntar se está diante de um deus. A figura diante de Segui é majestosa, irradiando uma luz intensa que faz com que ele se pergunte se está na presença de um deus ou algo semelhante. Uma aura poderosa circunda o ser, e palavras começam a aparecer no ar, como se fossem uma mensagem direta para Segui, informando que ele é um administrador. Segui, ainda em dúvida, tenta entender o que está acontecendo. A figura emite um novo comunicado, oferecendo a ele a oportunidade de realizar perguntas. O coração de Segui bate mais forte enquanto ele processa o que está por vir. Segui encara o ser luminoso diante dele, ainda tentando processar todas as informações. Ele finalmente faz sua pergunta: o que eu vi agora há pouco? A Terra realmente vai ficar assim em 5 anos? A entidade responde: depende do que eles fazem agora. Confuso, ele continua questionando: se você é um ser tão poderoso, por que não resolve essa situação sozinho?
A resposta do ser surge mais uma vez, dizendo que é apenas um administrador, não um guardião, está apenas mantendo o equilíbrio, mas ao invés de esclarecer, parece apenas aumentar o mistério. Segui fica em silêncio após a resposta do ser luminoso, tentando compreender as palavras confusas que acabará de ouvir. A figura diz que dar a eles a tela de status foi o melhor que pôde fazer. Ele coça a cabeça, suspira e, em tom de ironia, responde: "Ah, claro, um discurso vazio." A figura pergunta a Segui qual é sua crença e por que ele viveu para isso. Segui percebe que as perguntas do ser são profundas e enigmáticas. Ele murmura: "Por que você está me perguntando isso?" O ser luminoso começa a falar sobre observar a humanidade e sua luta constante para alcançar a paz, dizendo que são seres interessantes. Segui ouve, mas seu olhar se torna sério e ele esboça um sorriso amargo. Observar? Curiosidade? De certa forma, isso me irrita. Ele cruza os braços e continua: "Parece que você não observou o suficiente." Enquanto isso, imagens de pessoas lutando para sobreviver em um mundo cheio de desafios começam a surgir. Nós lutamos para encontrar um pouco de felicidade desde o nascimento. Só queremos sobreviver mais um dia. A entidade pergunta se há algo que Segui quer proteger. Segui responde à entidade com um sorriso convencido, afirmando que, após morrer diversas vezes, ele sabe qual é o seu lugar. Ele menciona a responsabilidade de proteger seus familiares, mesmo que isso pareça uma tarefa cansativa. A entidade então o questiona se ele gostaria de se tornar um herói. Mas pelo que observou, os heróis têm talentos naturais, já Segui está perto de uma figura sem talento. Segui demonstra ceticismo, pensando se o ser à sua frente realmente entende a natureza humana. Esse ser fala que é um fã dele, ver ele vencer o tutorial, ele não sabe como foi maravilhoso ver aquilo. Segui encara a entidade à sua frente, buscando entender o propósito por trás de suas palavras. Ele se pergunta se a entidade realmente vê futuro na humanidade, demonstrando seu ceticismo. Em seguida, Segui faz uma pergunta direta ao administrador, referindo-se ao quinto nível em que a política era seu companheiro. Questiona se o objetivo de sua tarefa muda constantemente. O ser fala que o tempo acabou. Segui percebe uma mensagem anunciando que ele concluiu o nível 8. Confuso, ele tenta compreender o que está acontecendo, mas a entidade continua a falar, afirmando que o tutorial é apenas o começo e que haverá mais desafios. Em meio a essas revelações, Segui tenta interromper a entidade, mas é puxado por uma força, ouvindo algo sobre o nível 5. Ele se dá conta de que os eventos do nível anterior podem ter sido manipulados pela entidade à sua frente. O ser apenas parabeniza Segui por concluir o tutorial. Segui, em desespero, tenta alcançar a entidade, gritando em meio à confusão. Contudo, seu corpo é envolvido por uma força misteriosa que o puxa para longe. A entidade permanece imóvel e calmamente diz algo incompreensível para Segui, desaparecendo em meio a um brilho intenso. Segui é então confrontado com uma nova mensagem que revela que ele é o 32º a concluir o tutorial. Uma nova mensagem aparece na frente de Segui, informando que ele obteve o título de graduado do tutorial. Segui reage à mensagem, percebendo algo suspeito sobre a fase 5. Ele grita em frustração, tentando expressar seu descontentamento, mas logo sua voz é abafada. Segui se debate enquanto tenta remover algo da boca, até finalmente conseguir cuspir um pano. Confuso, ele olha ao redor e percebe a Ion sentada calmamente, dizendo: "Você finalmente acordou." A Ion, sentada tranquilamente, comenta: "Achei que você ia gritar, então fechei sua boca antes." Ainda se recuperando, questiona se era realmente necessário enfiar uma meia em sua boca. Ela retruca, rindo, que se ele estivesse decepcionado, deveria acordar mais calmamente. Observando o rosto dele, a Ion provoca: "Pelo visto, você falhou de novo, não foi? Quanto tempo você acha que passou desta vez?" Seo-on suspira e rindo, murmura: "Abrir tela de status." Segui, ao ver a janela de status aparecer, expressa surpresa e entusiasmo, exibindo um sorriso largo. Ele se vangloria de sua nova conquista, declarando que agora é alguém em quem podem confiar. Entretanto, a Ion ao seu lado, aparentemente indiferente, o instrui a gerar algum dinheiro enquanto ela se afasta para preparar o café da manhã. Segui, ainda entusiasmado, reclama que ao menos merecia um pouco de parabéns pela sua conquista, chamando a Ion de coração frio e até sugerindo que por isso ela não tem namorado. Antes que termine de falar, é atingido por uma espátula lançada em sua direção, ficando momentaneamente atordoado. A Ion se prepara para sair. "Estou indo." Ele, concentrado no que está fazendo, responde um simples ok. Logo em seguida, seu olhar se fixa em uma tela brilhante à sua frente. Nela, há uma descrição: título obtido após concluir o estágio 8. Pós-graduado no tutorial. Todos os atributos mais 2. Seo-on observa com certo desapontamento, murmurando para si mesmo que o efeito não parece tão impressionante.
Seo-on se depara com uma nova informação na tela, onde aparece seu status e suas habilidades. Ele nota algo e pergunta a si mesmo: você não pode acumular títulos. Logo, surge a resposta: nome, Kang Yeon. Título: o inabalável, mais 1. Nível: 28. Força: 21, mais 21. Agilidade: 19, mais 2. Logo abaixo, uma explicação diz que, com exceção do título escolhido, todos os outros efeitos são aplicados apenas pela metade. Percebendo a situação, como esperado. Nesse caso, claro que preciso aplicar o título graduado do tutorial. Seo-on observa atentamente a tela, que exibe seu status atualizado após aplicar o título graduado do tutorial. Seus atributos apresentam um pequeno incremento. Ele sorri levemente e pensa consigo mesmo: eu estava aguardando por esse momento. Logo em seguida, ele se aproxima de uma caixa misteriosa, abrindo-a lentamente. Dentro, um livro roxo emite um brilho suave, irradiando um ar enigmático. Seo-on retira da caixa um item que ele havia obtido após derrotar um hobgoblin. Com um olhar ansioso, ele diz em voz alta: mostre-me seu verdadeiro poder. A caixa em suas mãos emite um brilho intenso, revelando um livro antigo. Na tela diante dele, as informações do item são reveladas. Explosão mágica, um livro de habilidade que permite aprender a técnica explosão mágica, Um leve sorriso se forma no rosto de Seo-on enquanto ele absorve as informações do novo poder que está prestes a adquirir. Seo-on, segurando o livro de habilidade em suas mãos, reage com uma expressão intensa. Seus olhos brilham enquanto ele sente a energia do livro emanando. Em um súbito movimento, ele levanta o livro para o alto, exclamando animadamente: incrível! Na tela à sua frente, uma mensagem aparece. Após 9 meses gritando em locais abertos, Kang Yeon dominou a arte do grito no modo silencioso. Logo abaixo, uma nova mensagem surge perguntando: você deseja aprender a habilidade? Seo-on, com um sorriso determinado, exclama que é claro que sim enquanto decide aprender a nova habilidade. Uma luz intensa emana do livro enquanto ele absorve, e a mensagem de que ele obteve a habilidade explosão mágica, aparece diante dele. Com uma expressão de satisfação, ele observa a energia cintilante em suas mãos e comenta que a coleta do saque está concluída. Com um sorriso confiante no rosto e o punho cerrado, pensa consigo mesmo que agora que tudo está resolvido, ele deve começar a se inscrever na escola de treinamento de habilidades despertadas. Uma nova personagem é apresentada. Ela se chama Mi-ong, uma funcionária pública recém-contratada. Ela caminha pela rua com um sorriso determinado no rosto, explicando que sua primeira missão será na escola de treinamento de habilidades despertadas. Este é o local onde aqueles que concluíram o tutorial devem passar para obter seu certificado. Mi-ong continua, destacando o sistema de treinamento nacional para os despertados. Ela menciona que o sistema se desenvolveu rapidamente, tornando-se um dos melhores do mundo. Embora sejam iniciantes, ela acredita que eles serão os heróis do futuro. Mi-ong parece animada com a ideia de testemunhar o início da jornada desses indivíduos. Mi-ong, que estava animada com a ideia de testemunhar a jornada dos futuros heróis, agora parece exausta e desanimada, relembrando que suas expectativas iniciais foram completamente diferentes. Enquanto tenta manter a calma em meio à situação, alguém se aproxima dela. Segui se aproxima de Mi-ong com um olhar sério, exigindo que ele apresente sua identidade. Mi-ong, tremendo, pega os documentos e uma identidade mostrando Segui. Ele reage, irritado, perguntando se tem algum problema, enquanto Mi-ong dá um grito assustado, segurando os papéis com firmeza. Segui se mostra confuso ao ver Mi-ong começar a chorar. Ele tenta entender o que está acontecendo, preocupado com o motivo de sua reação. Segui é observado por várias pessoas. Uma mulher loira, preocupada, se aproxima com o telefone em mãos. Ao seu lado, um homem a segue, aparentemente filmando a situação. Eles se perguntam se Mi-ong está sendo ameaçada por Segui. Ele, desesperado, tenta explicar, gesticulando com as mãos, que não fez nada de errado. A atmosfera se torna tensa quando um homem alto se aproxima, perguntando se há algum problema ali. Segui, ainda nervoso, se vira lentamente, percebendo que as atenções agora estão todas voltadas para ele. Ainda nervosa, reconhece a chegada do instrutor Kim Yeon. Caminhando em direção à confusão, Kim Yeon exala uma aura calma e autoritária, atraindo os olhares das pessoas ao redor. Ele observa a situação, questionando a lentidão do processo enquanto se aproxima de Segui, que se vira abruptamente ao ouvir a voz do instrutor. Segui se depara com outra pessoa, que parece ser um instrutor, enquanto ele comenta consigo mesmo que o instrutor lhe parece familiar. Mi-ong entrega um documento ao instrutor, que examina o papel. Ele menciona o nome de Segui e observa que ele está um pouco diferente da foto apresentada no documento. Segui tenta explicar que sua aparência mudou devido a uma habilidade, mas insiste que continua sendo ele mesmo. Kim Yeon parece desconfiado.
Segui oferece para realizar uma verificação de impressão digital ou teste de DNA caso haja dúvidas. Ele diz que completou o tutorial até o estágio 5. Kim Hyun continua a análise, mencionando o nível de Segui. Seu nível é 12, o que é bastante alto. Kim Hyun continua analisando os papéis enquanto conversa com Segui, que responde com um suspiro, afirmando que havia reduzido seus atributos para não parecer tão suspeito. Kim Hyun então pergunta se ele já realizou algumas invasões de masmorras ilegais antes, ao que Segui admite, meio constrangido, que fez isso antes de as leis serem implementadas. Kim Hyun compreende, mas prossegue questionando o que significa a habilidade única chamada Força do Homem que Segui mencionou. Ele explica que é uma habilidade temporária que multiplica sua força. Após ouvir a resposta, Kim Hyun agradece pela cooperação de Segui. Kim Hyun se aproxima de Segui, dizendo que há mais uma coisa a ser feita, e começa a explicar como as recompensas funcionam nas fases do tutorial. Ele menciona que na fase 3, os indivíduos despertados recebem uma habilidade, na fase 4, um acessório, e na fase 5, uma habilidade adicional. Enquanto Kim Hyun fala, Segui ouve com atenção. Kim Hyun pede para ver todas essas recompensas agora. Ele levanta a mão e se prepara para mostrar os itens, comentando sobre o quão minuciosa é essa verificação. Segui decide mostrar suas habilidades, começando com a que obteve ao concluir a terceira fase. Ele se prepara para demonstrar, mantendo um olhar determinado. Ele então morde seu próprio braço. A intensidade em seu rosto é notada por Kim Hyun, que observa a ação com atenção. Há uma pequena pausa quando gotas de sangue caem no chão. Segui demonstra seu poder ao exibir uma habilidade de cura. Ele inflige um ferimento em seu próprio braço, e o sangue começa a escorrer, deixando a tensão no ar. No entanto, em questão de segundos, uma energia misteriosa envolve a ferida, que rapidamente começa a se fechar. Kim Hyun observa com surpresa e reconhece que se trata de uma habilidade de autocura. Em seguida, Segui mostra um anel, dizendo que este foi o item conquistado ao finalizar a quarta fase. Ele explica que trocou a habilidade Força do Gigante pela Força do Homem como sua habilidade única. Ele descreve que essa habilidade é capaz de causar medo nos inimigos ao seu redor. Ele então pergunta se haveria algum problema em utilizá-la naquele local. Kim Hyun concorda, permitindo que ele faça a demonstração. Segui se prepara, observando os demais ao redor, pronto para mostrar a extensão do seu poder. Um homem loiro observa a cena enquanto Segui e Kim Hyun estão em conversa. Ele parece estar lembrando de algo, e a imagem distorce, revelando uma visão do passado, um confronto entre Segui e um Goblin. O homem loiro parece ter uma epifania, olhando para Segui. Subitamente, ele grita em alto e bom som, usando sua habilidade. A cena rapidamente se transforma em caos, com as pessoas ao redor entrando em pânico e se dispersando, visivelmente impactadas pela inesperada explosão de som e energia. Segui olha confiante para Kim Hyun, que parece estar em choque. Ele levanta o polegar com um sorriso no rosto e pergunta, em tom provocativo, se o que acabou de mostrar é suficiente para o instrutor. Kim Hyun, ajeitando os óculos, afirma que a demonstração de Segui é suficiente. Ele então orienta Segui a se dirigir ao primeiro andar do prédio Gumomo ao lado. O personagem com cabelo loiro aparece com um sorriso enigmático e intenso. Segui pensa que quase foi rejeitado devido à diferença entre sua aparência e a foto do seu documento de identidade. No entanto, ele conseguiu chamar a atenção com uma habilidade chamada Rugido Feroz. Em uma sala de aula cheia de alunos, todos observam Segui com curiosidade enquanto conversam sobre ele. Segui está sentado em uma sala de aula, pensativo. Ele reflete sobre ter gritado com uma mulher tão alto que ela desmaiou, se preocupando com a possibilidade de ser mal interpretado pelos outros. Enquanto se sente confuso, ele pensa que algo está errado. Logo depois, um instrutor entra na sala agradecendo a todos pela espera, sinalizando o início de algum tipo de reunião. Kim Hyun se apresenta à turma, informando que ele será o responsável por liderar o treinamento na filial de Seognan da Escola de Treinamento de Habilidades. Os alunos, incluindo Segui, aplaudem educadamente enquanto ele continua explicando o cronograma. O treinamento terá duração de 10 dias, com aulas teóricas durante as manhãs e sessões práticas à tarde. Ele também menciona que alimentação e acomodação serão fornecidas no local, assegurando aos alunos que terão o suporte necessário durante o período de treinamento. Kim Hyun continua sua explicação para os alunos, dizendo que, se não houver grandes problemas, todos devem ser capazes de concluir o treinamento com segurança e receber seus certificados. Ele ressalta a importância do conhecimento adquirido durante o treinamento, lembrando a todos que, em menos de meio ano após o mundo ter mudado, informações sobre masmorras e monstros continuam surgindo diariamente. Por isso, as táticas e estratégias também estão em constante evolução, tornando o aprendizado e a adaptação elementos essenciais para a sobrevivência. Kim Hyun continua explicando aos alunos que o que eles aprenderão durante o treinamento não é a resposta definitiva para todos os problemas. Ele menciona que podem haver informações erradas ou até mesmo informações que se tornarão inúteis.
Ele reforça que seu objetivo é ensinar apenas o que é essencial para a sobrevivência. Por fim, pede a cooperação de todos durante os próximos 10 dias de treinamento, deixando claro que a preparação é crucial. Kim In-young finaliza seu discurso, encerrando o primeiro período do treinamento. Ele informa aos participantes que terão um intervalo de 10 minutos antes de começar a próxima sessão. Segui está sentado no auditório, claramente entediado com a aula e o treinamento. Ele olha ao redor, suspira e pensa consigo mesmo sobre como essa atividade será monótona, comparando-a a um treinamento mental militar. Ele se pergunta se terá que suportar isso por 10 dias. Um homem musculoso se aproxima de Segui e estende a mão para cumprimentá-lo. Ele se apresenta como Kak So-il e sugere que apertem as mãos. Segui olha para ele com uma expressão neutra, sem muita certeza sobre o que pensar desse gesto amigável. Segui observa Kak So-il, que se aproxima e estende a mão para um aperto firme. Em sua mente, ele pensa que aquele músculo todo parece impressionante. Relutante, Segui decide apertar a mão de Kak e se apresenta: "Meu nome é Segui." Há uma breve tensão enquanto eles apertam as mãos, e Segui sente a força do aperto de Kak. Kak sorri, com uma expressão amigável, e diz que espera contar com a ajuda dele. Kak So-il aperta a mão de Segui com ainda mais força, um sorriso confiante surge em seu rosto. Ele pensa consigo mesmo que finalmente pegou o adversário. Enquanto Kak mostra sua força, ele se sente em vantagem, refletindo que a melhor maneira de lidar com alguém como Segui é fazê-lo perceber sua posição. Ao mesmo tempo, ele se lembra das confusões que Segui começou a causar desde que chegou. Kak So-il fica surpreso ao perceber que Segui está resistindo ao aperto de mão intenso. Ele se pergunta em estado de choque como esse cara consegue aguentar. Nesse momento, Segui permanece sério, ativando calmamente uma de suas habilidades. Ele murmura para si mesmo: "Força do gigante." Em seguida, uma mensagem aparece indicando que a habilidade foi ativada. Uma janela de habilidade aparece, revelando detalhes da habilidade Força do Gigante, B. A habilidade permite que Segui aumente seus músculos utilizando o poder mágico, elevando sua força em 12 pontos durante um período de 10 minutos. Com um brilho intenso, a habilidade é ativada, e a força de Segui cresce imensamente. Kak So-il sente imediatamente a pressão e se esforça para resistir, mas é surpreendido pela força esmagadora que enfrenta. Ele se encontra em um embate direto, e a expressão em seu rosto revela seu choque. Ele pensa consigo mesmo se está realmente perdendo em um teste de força enquanto gotas de suor escorrem por seu rosto. Kak So-il, em meio ao embate, percebe que todos ao seu redor estão observando a situação. Sua mente é inundada pelo pensamento de que todos estão prestando atenção. Enquanto isso, os espectadores questionam o que está acontecendo, alguns perguntando se é uma briga. Kak So-il sente a pressão da situação, pensando consigo mesmo que não pode recuar agora e parecer patético. Seu corpo treme de tensão enquanto ele reúne toda a sua força. Seus músculos se expandem, e ele se esforça ao máximo. No clímax da disputa, uma poderosa explosão de energia ocorre entre Kak So-il e Segui, gerando um impacto que ecoa pela sala. Kak So-il arregala os olhos, claramente chocado e sem acreditar no que acabou de acontecer. Sangue se espalha pelo ar, e o olhar de Kak se torna uma mistura de dor e incredulidade. Ao fundo, outros observadores se mostram tão chocados quanto ele. Entre eles, o de cabelo loiro parece notar algo diferente, com um sorriso estranho se formando em seu rosto, revelando um olhar sádico. Segui, visivelmente perturbado, grita para tentar explicar a situação, que aquilo é verdade, que o cara pediu para apertar sua mão, e então, quando começou a inchar o braço, ele explodiu. Kim In-young, sentado à mesa à sua frente, encara Segui com uma expressão incrédula, questionando se ele realmente espera que acreditem em algo tão absurdo. Segui, frustrado, segura a cabeça com as mãos enquanto grita que isso está o deixando louco. Ele bate na mesa, enfatizando que não importa se acreditam ou não, essa é a verdade. Segui continua tentando explicar sua habilidade, dizendo que sua força dos fortes aumentou sua força em 1,5 vezes, e que, se não tivesse essa habilidade, teria se ferido. Ele insiste que, se Kim In-young não acredita nele, pode simplesmente verificar as câmeras de segurança. Kim In-young, porém, questiona Segui, lembrando de que ele disse que a habilidade única se chamava Força do Homem. Segui hesita por um segundo e responde rapidamente que sim, é isso mesmo, Força do Homem. Kim In-young corrige Segui, dizendo que essa habilidade aumenta a força em 2 vezes, não 1,5. Segui tenta se justificar, rindo nervosamente dizendo que talvez tenha se confundido porque não é muito bom com cálculos. Kim In-young observa em silêncio, claramente suspeitando, mas acaba suspirando e, em seguida, decide encerrar a conversa. Ele diz a Segui para voltar para a aula, indicando que, por enquanto, vai aceitar a explicação. Segui suspira de alívio ao retornar à sala de aula, pensando que seu primeiro dia já foi cansativo. Ele tenta relaxar, mas logo ouve uma voz o chamando. Quando ele se vira, vê um homem loiro,
com um sorriso despreocupado, perguntando se pode se sentar ao lado dele. Segui, com uma expressão indiferente, permite que o loiro se sente ao seu lado. Sim, faça o que quiser, responde sem muito interesse. O loiro então se apresenta como Yuzeon. Segui hesita por um momento, mas acaba se apresentando também. Com um sorriso animado, pergunta se pode chamá-lo de irmão mais velho e começa a falar sobre como acabou de fazer 18 anos e já terminou o tutorial, destacando-se como um rápido aprendiz. Segui, com uma expressão relaxada, responde a Yuzeon, dizendo para ele falar de forma mais casual. Yuzeon olha para Segui e comenta que ele parece mais velho, julgando apenas pela aparência. Em seguida, pergunta com entusiasmo como ele fez aquilo antes, referindo-se à explosão do braço do outro homem. Segui, intrigado, pergunta a que Yuzeon está se referindo, e o loiro, com os olhos brilhando, diz que a explosão do braço foi impressionante, questionando se aquilo era uma habilidade especial. Segui observa Yuzeon com uma expressão séria, pensando que ele também não é uma pessoa normal. Ele então resolve esclarecer a situação, dizendo que o braço do cara musculoso explodiu por conta própria, tentando explicar o que realmente aconteceu. Nesse momento, Kim Yeon aparece, pedindo a todos que se sentem, pois a segunda parte da aula está prestes a começar. Ele avisa que, devido ao atraso significativo, focará em explicar os pontos mais importantes. Kim Yeon começa a aula explicando sobre os dois tipos de masmorras existentes atualmente, as masmorras regulares e as masmorras incompletas. Ele menciona que as masmorras regulares são as mais comuns, permanecendo abertas por 4 semanas após sua aparição. Ele ressalta que essas masmorras são conhecidas pelo fenômeno de liberar monstros em seu interior. Em seguida, Yeon aborda o conceito das masmorras incompletas, que são aquelas cujo tempo de abertura não pode ser previsto, gerando uma situação de perigo maior. Yeon continua a explicar sobre as masmorras, destacando que o tempo de abertura das masmorras incompletas é imprevisível, podendo ocorrer antes ou depois das 4 semanas, o que exige vigilância constante. Em seguida, ele fala sobre as formas de prevenir a abertura dessas masmorras. Segundo ele, existem 2 maneiras de fazer isso. A primeira é completar a masmorra destruindo seu núcleo, chamado de núcleo principal. A segunda é eliminar periodicamente os núcleos normais, o que pode atrasar a abertura da masmorra. Yeon continua sua explicação, destacando a importância de prestar atenção à ordem de ataque aos núcleos dentro das masmorras. Segui reage com curiosidade, afirmando estar interessado em mais detalhes. No entanto, um homem musculoso interrompe a explicação de Yeon, questionando a relevância das informações apresentadas e sugerindo que gostaria de algo mais prático, especialmente no enfrentamento de monstros. Segui observa o homem, referindo-se a ele como mais um otário musculoso e reflete sobre os problemas que esse tipo de pessoa pode causar. Um instrutor, mantendo uma postura firme, intervém e avisa que, se ele causar problemas novamente, será expulso do treinamento. Sem se intimidar, o homem responde que não há problema. Yeon então ordena que o homem desça até ele, deixando o musculoso confuso, como se não estivesse esperando ser chamado. Yeon repete o comando, deixando claro que não aceita desobediência, estabelecendo a autoridade no local. O homem musculoso, com um sorriso desafiador, pergunta a Yeon se ele tem orgulho. Ele desce as escadas, e com uma postura arrogante, questiona o que Yeon fará agora que ele se aproximou. Yeon, mantendo a calma, saca algo do bolso e diz apenas que dará 1 minuto. Isso deixa o homem musculoso confuso, sem entender o que está prestes a acontecer. Yeon, com um olhar sério, segura seu celular e anuncia que evitará e bloqueará os ataques do homem musculoso por 1 minuto. Ele deixa claro que, se o homem conseguir fazer um corte em seu corpo, será imediatamente aprovado. No entanto, se falhar, será expulso. O homem musculoso, demonstrando surpresa e tensão, é desafiado por Yeon, que pergunta se ele está disposto a tentar. Kim Yeon, com uma expressão séria e olhar determinado, declara para o homem musculoso à sua frente que vai apenas evitar e bloquear seus ataques por 1 minuto. Se ele conseguir acertá-lo, Yeon o aprovará imediatamente. Ele segura o cronômetro em sua mão, demonstrando confiança em suas habilidades. O homem musculoso, claramente ofendido, encara Yeon com desprezo e questiona se ele sabe com quem está lidando. O homem musculoso abre o inventário, invocando uma espada. Ele sorri confiante, com um olhar feroz, e provoca Kim Yeon, perguntando se ele tem certeza de que não vai se arrepender. Do outro lado, um dos assistentes de Yeon parece preocupado ao ver a espada real na mão do adversário. Ele tenta intervir, mas Yeon o interrompe, respondendo friamente que está tudo sob controle. Com um olhar penetrante e expressão séria, Yeon se prepara para o embate, deixando clara sua determinação. O homem musculoso rende os dentes, irritado com a atitude despreocupada de Yeon. Até o fim, você continua, ele murmura, preparando-se para o ataque. Em seguida, ele grita que vai avançar e começa a correr com toda a força em direção a Yeon. Seus músculos se contraem,
e ele segura a espada com determinação, mirando um golpe potente. A espada está prestes a cortar Qin Yun. No entanto, Yun, com uma expressão tranquila, se move de forma inesperada e desvia do golpe em um movimento fluido. Ele se afasta como se estivesse dançando, observando o adversário com olhar analítico. Yun comenta, com sua voz fria, que é inútil se ele já deu um aviso antes de atacar. Ele coloca as mãos nos bolsos, mantendo a calma. Mesmo se ele não atacar pelas costas, o elemento surpresa é a essência de qualquer ataque. O homem, surpreendido com a habilidade e compostura de Yun, rende os dentes em frustração. Qin Yun continua desviando dos ataques do homem musculoso com facilidade, mantendo uma expressão calma e fria. Em um contexto real, ele começa a dizer enquanto se move agilmente para evitar um golpe, o problema está nos movimentos de preparação muito amplos. Enquanto o homem tenta mais um ataque, Yun conclui que o inimigo não vai esperar que ele se prepare para atacar. Sua postura demonstra confiança, enquanto seu oponente, já ofegante e frustrado, se esforça para acompanhá-lo. Yun continua desviando com precisão, seus movimentos fluindo como água. Apenas balançar a espada não é suficiente, ele comenta calmamente, analisando cada movimento do oponente. É preciso ser capaz de observar. Ele pausa para evitar mais um ataque feroz, e entender como o inimigo se move sem perder um único momento. O homem musculoso, agora visivelmente enfurecido e perdendo a compostura, grita que já chega e manda Yun parar de falar besteira. O homem musculoso, desesperado, lança um poderoso golpe na direção de Yun, que permanece parado, observando atentamente cada movimento. Droga, ele grita, enquanto seu punho corta o ar, apenas para encontrar o vazio, já que Yun se esquiva no último momento com uma calma assustadora. Um ataque usando toda a sua força nunca será a melhor opção, Yun declara, ajustando seus óculos com um olhar calculista. Isso apenas torna os movimentos ainda mais largos. Ele continua, movendo-se com elegância e precisão ao redor do oponente. E, no fim, o resultado é que as brechas que ele cria ficam ainda maiores. Yun conclui friamente. O homem musculoso avança, lançando seu punho com força total, mas Yun rapidamente se abaixa, em um movimento fluido, desfere um chute poderoso, lançando-o para trás. Sua espada escapa de suas mãos e gira no ar, ficando presa. Yun olha para o homem caído no chão e, com calma, levanta seu celular, mostrando o cronômetro. 1 minuto. O tempo acabou. Sua voz é fria e precisa, deixando claro que o desafio havia sido concluído. O homem musculoso, ofegante sentado no chão, não consegue esconder o espanto. Os espectadores, igualmente surpresos, observam em silêncio, tentando processar o que acabou de acontecer. Segui observa atentamente o que aconteceu, enquanto se lembra de ter visto um vídeo semelhante de um boxeador profissional desviando de socos com habilidade, movendo o corpo para desviar dos golpes. Ele pensa consigo mesmo, ponderando se seria possível fazer isso contra alguém tão forte assim. Suas dúvidas aumentam enquanto observa o homem musculoso ainda no chão. Será que existe uma diferença tão grande entre super-humanos? Segui observa a movimentação ágil e a reação rápida que o oponente demonstrou. Ele sente que, mesmo com o aumento de seus próprios status, seria difícil acompanhar tal velocidade. Se eu tivesse que enfrentá-lo um contra um, ele pensa, sua expressão séria e calculista enquanto analisa a situação. Segui observa a situação com uma expressão séria, enquanto ao seu lado, Yuzeon exibe uma expressão maníaca e animada, demonstrando uma vontade intensa de se envolver na luta. Segui fica surpreso com o comportamento de Yuzeon, questionando-se sobre o estado mental do rapaz, que parece estar desfrutando do caos ao seu redor. Segui olha para Yuzeon ao seu lado, claramente incomodado com o comportamento animado e maníaco do colega. Ele pensa consigo mesmo que talvez não devesse ter permitido que Yuzeon se sentasse ao seu lado, preocupado com a impressão que os outros poderiam ter deles. Enquanto isso, os alunos se reúnem para o treinamento prático do dia, seguindo o currículo que alterna entre aulas teóricas pela manhã e prática à tarde. Ian orienta os alunos durante o treino prático, apresentando as armas de treinamento e instruindo-os a se revezarem para pegá-las. Ele explica que cada um deve praticar individualmente no início, enquanto os assistentes de instrutores corrigem suas técnicas conforme necessário, esclarecendo que não será possível um treinamento individualizado devido ao número limitado de instrutores. Enquanto os alunos se preparam, Segui pega sua arma, olhando para ela com indiferença e pensando que todo o processo parece bastante monótono. Yuzeon, com um sorriso animado, aborda Segui e comenta como treinar com armas parece monótono. Ele o desafia para um combate, e Segui, sem hesitar, aceita, perguntando se Yuzeon é bom em lutar. No entanto, antes que eles possam começar, Io intervém, lembrando os alunos de que batalhas são proibidas até o 6º dia de treinamento. Os alunos estão ao ar livre, praticando com suas armas de treinamento sob o sol brilhante. Eles se movimentam vigorosamente, gritando enquanto realizam seus exercícios. Segui observa tudo de longe, em silêncio,
mantendo-se atento aos diferentes estilos e técnicas dos outros alunos. Segui observa os outros alunos praticando e solta um suspiro, decepcionado. Ele pensa que o nível deles é inferior ao que esperava e que, na verdade, ele mesmo não precisa desse tipo de treino. Decidido a participar apenas por formalidade, ele resolve dar alguns golpes para treinar. Segui continua a se mover com agilidade, girando no ar enquanto executa um golpe poderoso com a espada. A energia gerada pelo movimento se propaga, cortando o ar. O instrutor Ion, que está observando a prática dos alunos, para por um momento. Segui se move rapidamente, a espada traçando arcos azulados enquanto pratica golpes precisos. De repente, o instrutor se aproxima e o interrompe. Ei, não faça isso, diz o instrutor, sua expressão séria. Segui para e olha para ele com uma expressão de dúvida. Naquela posição, abra um pouco mais suas pernas e ajuste o ângulo da sua espada, o instrutor aconselha, enquanto cruza os braços. Segui ouve as palavras do instrutor, a expressão pensativa enquanto absorve o conselho. Ele está tentando mostrar habilidades, mas isso é inútil durante o treino, o instrutor comenta em tom crítico. Segui se mantém calmo, mas sua mente trabalha a mil. O que ele disse? Segui se pergunta internamente, encarando o instrutor. O instrutor continua. Quando você entrar em uma masmorra, vai ver que é difícil usar habilidades de espada desse jeito numa luta real. Num movimento súbito, Segui avança, segurando o braço do instrutor, surpreendendo-o com sua reação imediata. Os olhos de Segui brilham em um tom vermelho intenso enquanto ele encara o instrutor, seu rosto se contorcendo. Você é tão bom em luta assim? Ele questiona, sua voz carregada de sarcasmo. Então, devemos lutar? Segui respira fundo, tentando se acalmar. Sim, tudo bem, ele responde, mexendo a mão de maneira despreocupada. Eu me segurei porque isso só iria causar problemas. Ele olha para o lado, decidindo esperar. Assistente instrutor Kim Seongan, um momento. Ion solicita, ainda com um olhar de desconfiança. Ok, todos, prestem atenção. Ion anuncia, sua voz ecoando no campo. A partir de agora, haverá uma demonstração de combate entre aquele trainee e um dos assistentes instrutores. Ele diz isso enquanto segura um olhar sério em direção a Segui e ao assistente que está ao lado dele. Ion continua a explicar enquanto os dois o encaram com expressões intrigadas. O assistente instrutor Kim Seon-nan seguirá as diretrizes, Ion afirma com clareza. Ele então volta seu olhar para Segui e prossegue. Enquanto isso, o trainee Segui continuará a balançar sua espada como de costume. Segui observa tudo com um sorriso divertido, enquanto Kim Seongan parece um pouco confuso com a instrução. Você terá apenas uma troca de golpes, completa Ion, deixando um ar de tensão no campo. Ion observa ambos. Preparem-se, ele anuncia calmamente, enquanto Kim Seongan e Segui se posicionam. O silêncio cai sobre o campo de treinamento, com todos os olhares voltados para a dupla. Segui, com um sorriso confiante no rosto, começa a contagem. 1, 2, 3. Ion exclama, e num piscar de olhos, Segui avança com agilidade impressionante. Segui se move rapidamente, seu corpo quase uma sombra enquanto avança com velocidade contra Kim Seongan. Kim Seongan, pego de surpresa pela velocidade de Segui, tenta se defender, mas é atingido por um golpe poderoso. O impacto das lâminas ecoa no campo de treinamento. Segui mantém o controle firme da espada, pronto para desferir um segundo ataque, enquanto Kim Seongan luta para se manter de pé. Segui não perde tempo e avança novamente, aplicando um corte preciso e veloz. O golpe pega Kim Seongan desprevenido, arrancando sua espada das mãos. O brilho azulado da lâmina corta o ar com força, enquanto a espada de Kim Seongan é lançada para o alto, girando antes de cair a uma boa distância. Kim Seongan é lançado ao chão pela força do golpe, enquanto Segui permanece em pé, demonstrando total controle da situação. Ao redor, os outros trainees observam em silêncio, enquanto Ion toma a palavra. O que vocês acabaram de ver é a diferença entre lutar com técnicas decorativas e lutar de verdade. Ele começa, caminhando lentamente. As habilidades que vocês treinam são para prepará-los para confrontos reais. Treinem com isso em mente. Cada movimento, cada golpe, deve ter propósito e intenção. Ion continua seu discurso, destacando a importância de reagir rapidamente durante os combates. Não pensem que há uma resposta perfeita para cada situação, ele diz, ajustando os óculos. Como Kang Ion demonstrou, o mais crucial é a capacidade de tomar decisões em um piscar de olhos. Com um gesto, ele solicita aplausos para os dois participantes. Segui, ainda orgulhoso do resultado, observa a reação dos outros, claramente satisfeito. Kim Seongan, por outro lado, está um pouco confuso, enquanto uma legenda ao lado de Segui aparece, ele não entendeu nada. Ion se aproxima de Kim Seongan. Desculpe, assistente instrutor Kim Seongan, ele diz, com um tom compreensivo. Você acabou assumindo um papel nada agradável.
Kim Seong-gun, claramente surpreso com a compreensão do instrutor, responde timidamente que não é problema. Em seguida, ele aperta a mão de Yeon, demonstrando respeito. Yeon continua segurando a mão de Kim Seong-gun, com um leve sorriso no rosto. Graças a você, aprendi muito, diz ele, demonstrando gratidão. Segui observa a cena ao seu redor com uma expressão despreocupada, rindo casualmente ao lado de Yoo-seon. Um pouco afastado, Yeon o encara com um olhar penetrante e ajusta os óculos calmamente. Eu só quero verificar algo, ele diz. O jornal de treinamento valioso de Segui começa com um breve resumo dos primeiros 3 dias. No primeiro dia, Segui está sentado ao lado do colega, enquanto observa ao redor com uma expressão de indiferença, encarando os acontecimentos e pessoas à sua volta como aborrecidos. Durante o treino, ele participa das atividades, exibindo uma habilidade notável com a espada. No segundo dia, a rotina se repete. Segui continua com sua atitude despreocupada, ao lado de seu colega loiro. Eles enfrentam os exercícios práticos, enquanto Segui permanece entediado, lutando com eficácia apesar da falta de motivação. No terceiro dia, o cansaço e a irritação se tornam mais aparentes. Segui reclama, deitado sobre a mesa com os braços cruzados, enquanto seu parceiro loiro exibe uma expressão de resignação. Nos dias seguintes, Segui continua a mostrar sua personalidade entediada e desinteressada. No quarto dia, ele parece ainda mais sem ânimo, registrando um simples desenho de palitinhos para descrever seu treino, mostrando pouca seriedade na atividade. Durante os exercícios, ele segue os movimentos de maneira prática, enquanto seu colega loiro continua treinando ao lado dele. Segui aparenta querer encerrar logo o treinamento e se distrai facilmente. No quinto dia, a frustração cresce. Ele escreve em seu diário que está entediado e só quer ir embora. Na prática, enquanto deita no chão para meditar, ele é questionado por um instrutor, mostrando seu desdém pelas atividades propostas. Já no sexto dia, sua desmotivação é evidente. Deitado de bruços na mesa, Segui expressa sua irritação com o tédio, deixando claro seu desejo de que o treinamento termine logo. Segui está deitado na bancada da sala de treinamento, com um semblante desanimado e exausto. Yoo-seon, que está observando, pergunta por que ele não causa mais problemas, já que essa é uma prática comum para ele. Segui, sem levantar a cabeça, responde sarcasticamente, relembrando que Kim Yeon tinha dito anteriormente que deveriam agir com calma e completar o curso sem fazer barulho. Yoo-seon, sentado ao lado de Segui, ri, elogiando a habilidade de falar bobagens como se fossem coisas sérias. Segui, por outro lado, tranquiliza Yoo-seon, dizendo que ele não precisa se preocupar tanto. Afinal, o sexto dia de treinamento chegou, e logo terão as sessões de lutas. Ele sente que algo interessante está prestes a acontecer na prática da tarde. Yoo-seon dá um sorriso confiante enquanto afirma que seu instinto lhe diz algo. Em seguida, a cena muda para o sexto dia de treinamento. Uma visão externa do prédio da academia é mostrada, indicando o início das atividades de luta naquele dia. Dentro do local, um combate acontece, com um homem tentando atacar seu oponente, mas sendo surpreendido por um movimento inesperado. Segui derrota seu oponente com facilidade durante a luta no sexto dia do treinamento. Com uma postura confiante, ele se afasta enquanto o instrutor anuncia sua vitória. Em seguida, ele retorna ao lado de Yoo-seon, que comenta de forma descontraída sobre suas habilidades, elogiando o desempenho de Segui. No entanto, ele responde humildemente, atribuindo sua vitória à fraqueza do adversário. Segui observa as lutas acontecendo no treinamento e, com um olhar crítico, comenta que parecem brincadeiras de crianças. Ele reflete sobre o nível dos participantes, afirmando que não é tão alto quanto esperava. Embora admita não entender muito sobre talento ou habilidades, ele percebe que as pessoas comuns não conseguem avançar em muitas rodadas. Ao ouvir que os treinos de combate vão até o 8º dia, ele questiona se todos continuarão fazendo algo tão tedioso. Enquanto isso, os combates seguem intensamente no palco, com os participantes se esforçando ao máximo. Segui observa tudo de maneira impassível, sem demonstrar nenhuma reação, enquanto Yoo-seon, ao seu lado, parece mais intrigado com o que está acontecendo. Em seguida, os instrutores entram em ação, interrompendo a luta com precisão e controlando a situação antes que algo mais grave aconteça. Kim Yeon interrompe a luta, anunciando que o vencedor é Kim Chang-woo. A plateia aplaude em resposta, e Segui observa enquanto Yoo-seon comenta que, se fosse lutar, preferiria enfrentar o instrutor Kim Yeon. O próximo grupo é chamado, e Yoo-seon se levanta, preparando-se para subir na arena. Ele sorri com um olhar confiante, enquanto Segui assente, observando o desenrolar da situação com interesse. Segui observa Yoo-seon se preparando para a luta, com um olhar sério e atento. Enquanto isso, Yoo-seon se dirige para o centro da arena, emanando uma confiança inabalável. Segui começa a sentir um pressentimento ruim e questiona se Yoo-seon não causará problemas. Mesmo assim, tenta se tranquilizar, pensando que, com a presença do instrutor, nada muito sério deverá acontecer.
O instrutor anuncia que o participante Li Yujin, um mago, usará sua arma pessoal ao invés das armas de treino, para compensar suas desvantagens em combate próximo. Yu Zeon é questionado se tem alguma objeção, mas ele nega. Logo em seguida, ele expressa um comentário ao lembrar que Yu Zeon originalmente usava uma espada, mas agora parece ter optado por um martelo. Com um sorriso irônico, Yu Zeon argumenta que não há regras que o impeçam de trocar de arma. Após uma breve pausa, o instrutor aceita a mudança. O instrutor dá o comando para os dois participantes recuarem e se prepararem para o duelo. Ele avisa que contará até 3 antes de começar. A tensão é palpável enquanto ele conta 1, 2. No 3, Yujin imediatamente se envolve em uma aura de poder, sua energia se manifestando de forma intensa e explosiva. Joseon canaliza sua energia mágica, envolvendo sua arma em uma aura brilhante e poderosa. Ele se defende facilmente. O som do impacto é ensurdecedor, surpreendendo todos na plateia. Enquanto isso, Segui observa atentamente, impressionado com a manifestação de magia à sua frente. Ele reflete, surpreso, que é a primeira vez que presencia magia no mundo real. Logo após, um pensamento passa por sua mente: então você também pode aprender magia, dependendo de como a executa no tutorial? Segui observa o combate, confuso por nunca ter testemunhado algo assim durante o treinamento de armas. Ele se questiona se o oponente realizou um treinamento separado. Enquanto isso, Li Yujin, concentrada, canaliza seu poder mágico através de seu cajado, criando uma poderosa energia roxa ao redor. Ela murmura enquanto a energia se intensifica e se transforma em uma poderosa cristalização mágica. Yu Zeon, com um sorriso confiante, caminha em direção ao cristal mágico emitindo uma aura roxa intensa. Seus olhos brilham com uma luz roxa, refletindo seu poder. Qin Yun, observando atentamente a situação, parece preocupado. Enquanto isso, Yu Zeon se prepara para atacar, girando sua arma com força. Yu Zeon, com os olhos arregalados e um sorriso insano, avança com sua arma envolta em uma intensa energia roxa. Sua expressão demonstra um estado de êxtase e loucura enquanto canaliza seu poder. Segui, observando de longe, franze o senho e murmura consigo mesmo: aquele cara, talvez. Yu Zeon, com uma expressão maníaca, gira o ataque mágico em torno de si e redireciona-o na direção do instrutor. O brilho roxo envolve todo o local, deixando todos em alerta. O instrutor olha para o ataque se aproximando, com um olhar sério enquanto se prepara para reagir. Qin Yun se defende, mas logo percebe que, neste momento de distração, Yu Zeon foi em direção à sua oponente, acertando um golpe direto no braço dela, sem piedade. O instrutor observa a cena com tensão e preocupação enquanto Segui olha surpreso. O cenário muda e mostra Yu Zeon, agora coberto de sombras e com uma expressão insana, simbolizando a ameaça iminente. O dia 6 chega ao fim com Yu Zeon sorrindo de maneira perturbadora, coberto de sangue. Os assistentes são chamados às pressas enquanto a situação se intensifica. O instrutor ordena que o assistente Qin Seongan traga o equipamento de primeiros socorros, e o assistente Lee Min-yu é instruído a chamar uma ambulância. Com urgência, a gravidade da situação é destacada: há uma fratura grave na mão direita. O assistente se comunica rapidamente pelo telefone, pedindo ajuda. Ao mesmo tempo, ele tenta acalmar e confortar a vítima, dizendo para segurar firme por mais um momento. Yu Zeon, coberto de sangue e com uma expressão perturbadora, encara o instrutor. Este, com um olhar de desaprovação e raiva, questiona Yu Zeon sobre suas ações, perguntando o que ele acabou de fazer. Yu Zeon, tentando se justificar, afirma que foi apenas um erro, que acidentes como esse podem acontecer durante uma luta. No entanto, o instrutor se mantém cético e pergunta se Yu Zeon realmente espera que ele acredite nessa explicação. O instrutor, olhando com uma expressão cansada e irritada, anuncia uma pausa de 20 minutos, solicitando que todos retornem ao mesmo local às 15 horas. Enquanto isso, ele ordena que Yu Zeon o siga por um momento. Yu Zeon, coberto de sangue e com um olhar desafiador, apenas responde de forma indiferente: sim, sim. Segui olha atentamente para o que está acontecendo, quando seus olhos capturam a visão de uma adaga incomum. Ele murmura para si mesmo, reconhecendo aquela adaga. Uma imagem surge em sua mente, mostrando a pessoa do passado segurando a mesma adaga. Apesar do acidente, os treinos continuam normalmente pelos 2 dias seguintes. Yu Zeon não foi expulso, mas está sendo monitorado de perto por instrutores e assistentes. Além disso, agora há um curandeiro de prontidão para qualquer eventualidade. Por conta disso, o 8º dia de treino passa sem grandes incidentes. Segui, após momentos de reflexão, decide desafiar Qin Yun para um duelo com espadas reais. Ao encontrá-lo, ele o convida para um combate, mostrando que está preparado para levar seu treinamento ao próximo nível. Qin Yun, parecendo exausto, comenta que faltam apenas 2 dias para a formatura e pergunta se Segui conseguirá passar por esse período tranquilamente. Ele ainda pede que Segui pare de entrar em seu escritório sem bater na porta.
Segui, demonstrando tédio, pensa que as atividades repetitivas parecem brincadeiras infantis e começam a se tornar entediantes. Segui observa Kim Hyun e afirma que pode adivinhar seus pensamentos. Ele pergunta diretamente a Kim Hyun se ele também não está se sentindo inquieto e entediado. Em tom provocativo, Segui menciona que aquele lugar não é para ele ficar verificando documentos, além de relembrar que já se encontraram antes, buscando uma confirmação. Kim Hyun parece surpreso e incerto, sem responder. Kim Hyun e Segui estão no campo de treinamento. Kim Hyun reconhece que o cadete anterior era Segui e agradece pela ajuda em conter os danos adicionais. Segui responde que não foi nada demais. Kim Hyun parece estar pensando sobre algo e levanta a possibilidade de Segui estar ciente de que está pegando itens dos outros, ao mencionar que o próprio Segui completou o nível 5. Em seguida, Kim Hyun nota a espada de Segui, destacando sua qualidade, e comenta que a espada parece ser a recompensa por ter concluído o nível 6. Segui tenta explicar a origem da espada, alegando que a encontrou durante a limpeza, uma desculpa que soa um tanto estranha. Kim Hyun, mesmo desconfiado, decide não aprofundar as perguntas, deixando a situação de lado. Em seguida, ele ativa seu inventário, manifestando suas adagas. Declarando que também usará algo que encontrou durante a limpeza, ele se prepara para o confronto com Segui. Assim que a batalha inicia, Kim Hyun rapidamente vai para trás de Segui, lançando um ataque, mas ele consegue bloquear. Kim Hyun comenta que achava que Segui focava mais em força, mas se surpreende com a sua velocidade impressionante. Segui, com um sorriso confiante, menciona que ser excepcional em apenas uma coisa pode torná-lo vulnerável e diz para Kim Hyun não hesitar em atacá-lo com força total, pois ele tem habilidades de cura. Em resposta, Segui se prepara para atacar sem se segurar, mas Kim Hyun some novamente. Segui avança com um ataque intenso, movendo-se rapidamente enquanto cria uma sequência de golpes poderosos com sua espada. Kim Hyun observa, impressionado com a força física impressionante de Segui, e se prepara para lidar com a investida. Segui, com um olhar intenso, grita animado enquanto avança em direção a Kim Hyun. Sua habilidade de recuperação parece funcionar perfeitamente, permitindo que ele mantenha um ritmo agressivo. Observando a situação, Kim Hyun decide aumentar ainda mais a intensidade de seus ataques, mirando em um ponto vulnerável e desferindo um golpe que parece impossível de evitar. Segui surpreende Kim Hyun ao parar o golpe veloz e preciso. Kim Hyun, em choque, percebe que não consegue se soltar, questionando-se se Segui o prendeu entre o Una e o rádio do braço. Com um sorriso sombrio, Segui declara com satisfação que o pegou. Em um movimento rápido, Segui atinge Kim Hyun com um golpe poderoso, derrubando, caído no chão. Kim Hyun olha para o alto e admite que perdeu. Segui e Kim Hyun descansam após o embate, ambos visivelmente exaustos. Segui pega uma lata de bebida, abre-a e dá um gole, enquanto Kim Hyun admite que ele é realmente forte. Segui, com um sorriso, responde que Kim Hyun pode dizer isso para si mesmo, pois o duelo deveria ter sido equilibrado. Ele continua dizendo que eles concordaram em não usar habilidades durante o combate, mas ele não seguiu essa regra. Kim Hyun apenas pergunta em resposta se é mesmo. Kim Hyun ri e diz que será considerado vencedor. Segui protesta, argumentando que isso é injusto, pois ele não poderia controlar sua habilidade passiva. Com um olhar calmo, Kim Hyun então agradece, dizendo que pôde aliviar um pouco do seu estresse. Ele se levanta e pede a Segui para ir descansar, mencionando que a prática de exploração de masmorras acontecerá no dia seguinte. Um homem encapuzado aparece na entrada de uma masmorra, à noite. Ele observa a placa que avisa que a masmorra é propriedade da escola de treinamento de habilidades, proibindo a entrada não autorizada. O homem mantém uma expressão tranquila enquanto olha para cima, parecendo estar planejando algo. O homem encapuzado se aproxima da entrada da masmorra e, com movimentos cuidadosos, coloca as mãos na porta. Em seguida, ele começa a abrir lentamente a porta, revelando uma escuridão no interior da masmorra. Segui um grupo de cadetes se reúnem diante da imponente entrada da masmorra de Rank F conhecida como Floresta de Jeika. O instrutor começa a explicar a importância desse local, detalhando como os monstros dentro da masmorra são mais fortes do que aqueles normalmente encontrados em outras masmorras de mesmo nível. Mesmo assim, esta foi designada como uma masmorra educacional. Ele continua explicando que esta masmorra de campo possui armadilhas e outros desafios, mas sem outras ameaças além dos monstros. O instrutor continua explicando que a segunda razão para a masmorra ser considerada educacional é porque os monstros Jeika não vivem em grupos, permitindo que os cadetes lidem com eles um por um. Enquanto o grupo se prepara para entrar na masmorra, Segui pensa sobre a experiência, observando que está é sua primeira vez entrando em uma masmorra real após o início do tutorial. Ao atravessar a entrada, os cadetes sentem uma leve sensação de levitação, destacando a natureza mágica do lugar. Os cadetes entram na masmorra e, ao abrir os olhos, Segui se depara com uma paisagem completamente diferente, cercada por uma floresta densa e um vasto horizonte.
Ele reflete sobre a natureza da masmorra e se pergunta se poderia retornar ao portal pelo qual passaram. Joseon, ao seu lado, comenta que as informações sobre a masmorra foram explicadas em aula, enquanto a interação entre os dois revela um tom levemente provocativo. Joseon se dirige a seguir como irmão, mostrando familiaridade em meio ao cenário desconhecido. O instrutor explica aos cadetes como será a caça ao monstro Geika. Primeiro, ele atrairá o monstro e fará uma demonstração, mostrando aos cadetes como lidar com a situação. Em seguida, eles terão que caçar os monstros em grupos de 5. Durante a caçada, devem se mover para um local aberto para lutar com segurança. Enquanto avança, o instrutor fala novamente sobre o Geika, revelando que é um monstro do tipo pássaro, com uma altura que ultrapassa os 2 metros e uma aparência semelhante à de um avestruz. O instrutor continua explicando sobre o monstro Geika, destacando que suas características incluem velocidade rápida e um bico extremamente forte. Um ataque do bico do Geika pode perfurar até mesmo uma armadura de metal, tornando-o uma ameaça letal que exige cuidado especial. A estratégia padrão para lidar com o Geika é cercá-lo com várias pessoas e amarrar suas pernas para limitar seus movimentos. Enquanto os cadetes se preparam, surge uma notificação indicando que o núcleo central da masmorra foi removido, resultando na abertura do portal de saída. Com isso, o instrutor avisa a todos que a masmorra está prestes a colapsar e pede que todos saiam rapidamente. O instrutor continua a orientar os cadetes enquanto o portal da masmorra começa a se formar. Ele pede para que todos mantenham a calma e passem pelo portal um de cada vez, alertando para não empurrarem uns aos outros. Com a masmorra prestes a entrar em colapso, ele enfatiza a necessidade de sair rapidamente para evitar serem pegos pelo desmoronamento total do local. Os cadetes começam a sair do portal com pressa, mas seguindo as instruções para manter a ordem. O instrutor observa o portal lentamente se fechando e conta os cadetes para garantir que todos tenham saído. Ele percebe que o núcleo principal da masmorra foi removido, mas está confuso sobre quem o fez, já que nenhum deles deveria ter conseguido tal feito. Um assistente se aproxima, tentando dar uma explicação, mas é interrompido pelo instrutor que parece preocupado e curioso. O portal da masmorra começa a se distorcer violentamente, emitindo uma energia escura e ameaçadora. Os cadetes ficam alarmados com a visão, e o instrutor, assustado, percebe que está acontecendo uma ruptura de masmorra. Ele rapidamente ordena ao assistente que chame reforços e instrui os cadetes a se afastarem da área imediatamente. A tensão aumenta, pois o fenômeno da ruptura de masmorra é algo perigoso e inesperado. Segui se aproxima de Kim Hyun, perguntando o que está acontecendo. Kim Hyun explica que a situação é uma ruptura de masmorra. Ele pede para que os cadetes auxiliem na contenção da situação. Enquanto Kim Hyun detalha como uma ruptura de masmorra ocorre, Segui parece hesitante, indicando que pode não ter aprendido tudo isso nas aulas teóricas. A atmosfera ao redor fica ainda mais tensa conforme a energia do portal continua se intensificando. Segui comenta que estava apenas testando os conhecimentos de Kim Hyun, mas Hyun não parece achar graça. Ele rapidamente afirma que não há tempo para brincadeiras, já que os monstros Geika logo começarão a emergir. Hyun se prontifica a liderar os cadetes, deixando a situação nas mãos de Segui, que parece surpreso com a responsabilidade repentina. Enquanto Hyun corre para controlar a situação, ele grita para Segui assumir o comando, deixando Segui confuso e sem muitas opções. Hyun assume a liderança dos cadetes e os orienta a evacuar o local imediatamente, advertindo que qualquer um que não seguir as instruções corre grande risco. Enquanto isso, uma horda de monstros Geika começa a emergir, e Segui percebe que Hyun deixou a responsabilidade de lidar com todos eles para ele. Com determinação, ele se prepara para enfrentar os monstros sozinho. No entanto, pouco depois, um aliado inesperado grita, afirmando que também vai ajudar, pegando Segui de surpresa. Joseon rapidamente também se envolve na batalha, atacando com ferocidade. Enquanto isso, um dos monstros tenta reagir, mas é rapidamente surpreendido por um golpe preciso, sendo eliminado com um forte impacto. Joseon aparece com um sorriso maníaco enquanto se prepara para esmagar outro monstro com sua massa. Ele exclama sobre o quão satisfatório é usar essa arma. Ao fundo, Segui observa a cena, aparentemente irritado com o comportamento de Joseon, franzindo o senho em desaprovação. Segui observa Joseon, que está enfrentando diversos monstros com uma expressão de insanidade. Ele comenta consigo mesmo que é irritante ver Joseon se divertindo sozinho, mas, apesar de não gostar da situação, admite que ter um psicopata do lado deles é de certa forma reconfortante. Em seguida, ele se junta ao combate, investindo contra os monstros com determinação. Segui entra em combate e executa uma poderosa sequência de ataques com sua arma, derrubando diversos monstros ao mesmo tempo. Enquanto isso Segui grita para os outros cobrindo os ouvidos, tampem os ouvidos. Em seguida, ele ativa sua habilidade Rugido de Fúria do Leão, soltando um grito ensurdecedor que ecoa por todo o campo de batalha. Os monstros ao redor são afetados, diminuindo suas estatísticas e moral.
Kim Yi-un observa a batalha e percebe que os monstros ao redor ficaram mais fracos, questionando o que aconteceu. Ele se lembra de ter ouvido um som e deduz que a mudança foi causada por Segi e sua habilidade de debuff em grupo. Enquanto isso, os combatentes continuam enfrentando os monstros com mais facilidade. Kim Yi-un pensa consigo mesmo, parece que as coisas estão indo mais suavemente do que eu esperava. Mas o problema é... Segi lança uma poderosa explosão mágica, derrubando vários monstros ao redor. Enquanto ele se levanta e limpa o sangue da mão, ele olha ao redor com um olhar de dúvida e pensa, que tipo de habilidade é essa? Em seguida, comenta consigo mesmo, eu posso usá-la porque sou eu, mas outras pessoas também poderiam. Liu Zeon, que estava por perto, se aproxima rapidamente e pergunta com empolgação, ei, mano, o que foi aquilo? Isso foi magia? Segi sorri de forma misteriosa e responde, isso? É uma habilidade que eu adquiri há algum tempo. Liu Zeon insiste, do tutorial. Segi então, com um olhar divertido, responde, isso é um segredo. Liu Zeon olha com expressão séria e alerta Segi, mais importante, olhe ali, mano. Segi rapidamente volta seu olhar para a direção apontada por Liu Zeon. Ao observar o local, ele vê as sombras de várias criaturas se aproximando rapidamente. O monstro aparece rugindo com fúria, revelando sua identidade, Mutante Geika. Ele é um monstro gigante, com uma presença ameaçadora que supera os demais. Kim Yi-un observa com preocupação, percebendo que esse é o chefe dos monstros. Em sua mente, ele reflete, oh não! O reforço ainda não chegou. Não importa quantas vezes o cadete Segi já tem enfrentado um chefe, a força física dessa criatura é um grande problema. Mesmo para aqueles dois, é a primeira vez que enfrentam um verdadeiro monstro. Irmão. Liu Zeon, com um sorriso astuto, responde, isso é meu. Dê para o seu irmão mais novo. Segi, sem se deixar abalar, réplica com uma expressão firme, besteira. Eu vou comer esse. Kim Yi-un está diante de uma mesa, lendo ou relatando informações. Ele menciona que parece que a cerimônia de formatura é amanhã e questiona se houve um incidente na sessão de treino no calabouço no dia de hoje. Outro confirma, sim, alguém se infiltrou no calabouço de treinamento e causou danos intencionais. Ele continua, sugerindo que eles acreditam que isso seja uma continuação dos ataques terroristas no calabouço que começaram no mês passado. Uma mulher pergunta, há algum aluno interessante? Em resposta, Kim Yi-un, ajustando os óculos, confirma, sim, cerca de 2 pessoas. Ele continua explicando que esses alunos foram capazes de derrotar o chefe do calabouço, Mutante Geika. Kim Yi-un continua a explicar. Ele descreve um dos alunos como alguém com uma força física extraordinária. Ele continua, força, velocidade, agilidade, tudo está no nível de um monstro, sem qualquer fraqueza. No entanto, ele destaca que a maior vantagem desse aluno é a sua incrível capacidade de cura, o que o torna ainda mais impressionante em suas habilidades. Kim Yi-un continua a descrição, afirmando, a resistência dele é incrível, assim como sua coragem de não temer ferimentos. Ele ainda acrescenta, suas táticas inesperadas o tornam um adversário extremamente difícil de enfrentar. Kim Yi-un menciona então um segundo aluno, diferente do primeiro, dizendo que este tem um incrível senso de combate. Kim Yi-un continua descrevendo as habilidades do segundo aluno, a capacidade dele de responder a cada momento e sua técnica são realmente extraordinárias. No entanto, sua natureza excessivamente cruel é uma fraqueza considerável. A mulher, sentada em uma cadeira, responde com um tom pensativo, ignorando a última parte, é raro ouvir Kim Yi-un elogiar alguém a tal ponto. Ela então pergunta, você já fez uma oferta para recrutá-los? Kim Yi-un comenta que promover recrutamento como instrutor é ilegal. A mulher responde com um leve sorriso, você ainda é inflexível, não é? Ela então acrescenta, não é natural que os subordinados sejam parecidos com seu chefe em termos de personalidade? A mulher, identificada como An Seon, líder da guilda Dangun, pede que o instrutor seja enviado, mas solicita que ele retorne para a guilda imediatamente. Ela menciona que há algo de estranho no incidente recente. Kim Yi-un responde, ok, eu entendi. Um homem mais velho discursando. Ele agradece pelo esforço dos últimos 10 dias e expressa o desejo de que todos consigam se tornar profissionais no futuro. A cerimônia de formatura chegando ao fim, com os alunos sentados e aplaudindo. Segi observa o diretor da escola pela primeira vez e menciona que, por ver Kim Yi-un frequentemente, achava que ele era a pessoa no comando. Impressionado, observando uma limusine luxuosa que se aproxima. Enquanto ele observa em estado de surpresa, Segi pergunta se Liu Zeon nasceu com uma colher de prata na boca. Logo, a porta da limusine é aberta, e Liu Zeon convida Segi a entrar, dizendo que irá dar uma carona. Segi olha para Liu Zeon com surpresa ao ser convidado para entrar no carro luxuoso. Ele aceita a oferta agradecido, expressando admiração pela experiência.
Yuzeon sorri e observa Segui enquanto ele entra no carro, percebendo que o outro está claramente empolgado, já que nunca esteve em um veículo tão elegante antes. Ao se acomodarem nos assentos, Segui ouve alguém chamando seu nome. Segui e Yuzeon continuam interagindo, quando Kim Yeon, o instrutor, se aproxima de Segui. Segui o cumprimenta de forma casual, demonstrando um comportamento descontraído. Kim Yeon menciona a ruptura de masmorra que aconteceu recentemente e comenta que eles dois conseguiram resolvê-la. Ele diz que quer recompensar os dois, e, por isso, entrará em contato com Segui e Yuzeon em breve. Enquanto se despede, Kim Yeon se afasta, deixando Segui pensativo sobre o que está por vir. Segui corre atrás de Kim Yeon, chamando-o e questionando se ele veio apenas para falar aquilo. Ele continua, pedindo a Kim Yeon que pelo menos lhe dê os parabéns pelo sucesso na ruptura de masmorra. Kim Yeon se vira com uma expressão cansada, mas reconhece a força de Segui, dizendo que ele é realmente forte. Kim Yeon encara Segui, reconhecendo que ele tem potencial para se tornar ainda mais forte. Ele diz a Segui que não precisará esperar muito para se encontrarem novamente, pois isso acontecerá em outra masmorra. Contudo, ele o adverte para nunca esquecer a responsabilidade que vem com possuir força, afirmando que ele agora é alguém com habilidade. Segui observa a tela à sua frente com uma expressão de choque, tentando processar o que acabou de ler. Logo em seguida, ele corre até a Yeon, que está deitada no sofá mexendo no celular. Com um sorriso e muito entusiasmo, Segui exclama se ela viu isso, dizendo que seu irmão ficou mais forte. A Yeon, sem tirar os olhos do celular, responde despreocupada que ele é incrível. Segui, com um sorriso confiante, diz para Yeon que ela só pode se gabar até hoje, pois a partir de amanhã ele estará apto a entrar em masmorras. A Yeon se surpreende e o encara enquanto ele continua refletindo em voz alta. Com uma expressão pensativa, ele se pergunta como faz para entrar numa masmorra e se teria algo sobre isso no mapa. Segui menciona que ouviu falar sobre um site muito utilizado pelas pessoas chamado Radar e que parece ter todas as informações que ele procura. A Yeon, ainda relaxada no sofá, pergunta em tom de brincadeira se ele é algum tipo de especialista em tudo. Segui, animado, continua a falar sobre como nas redes sociais existem muitos debates sobre esse assunto. A Yeon, por outro lado, observa sua mudança de comportamento e pensa consigo mesma que antes, pelo menos, ele jogava ou navegava na internet, mas agora parece que ele está ficando cada vez mais ingênuo. Segui segue empolgado, falando sobre mapas de masmorras e informações sobre monstros, enquanto a Yeon apenas o assiste em silêncio. Segui continua explorando o site Radar, percebendo que o recrutamento de membros para grupos de exploração é realizado ali também. Ele se depara com informações sobre a Floresta Keka, classificada como masmorra nível F, e pondera se deve tentar enfrentá-la sozinho. Com um leve sorriso de determinação, ele imagina que talvez consiga lidar com isso sem a ajuda de outros. Ele então pensa alto que vai ganhar muito dinheiro sozinho e deixar sua mãe orgulhosa. Enquanto Segui observa o calendário, ele reflete sobre a recompensa por concluir uma masmorra de nível F, que gira em torno de 20 milhões de won. Ele ouve na televisão sobre as pedras mágicas, que estão se tornando uma nova fonte de energia, e os itens que são deixados pelos monstros após serem derrotados. O narrador na TV destaca que os ganhos adicionais para quem se aventura nas masmorras não podem ser subestimados. Para aqueles com habilidades elevadas, os ganhos mensais podem ser surpreendentemente altos, alimentando ainda mais a determinação de seguir em explorar a masmorra sozinho e obter recompensas substanciais. Enquanto uma mulher sentada na mesa de jantar se prepara para comer, um homem, provavelmente seu marido, senta-se no sofá e pergunta se Segui, entrou em contato recentemente. Ela menciona que ele conseguiu um certificado no mês passado e que hoje enviou 10 milhões de won, surpreendendo o marido. Ela acrescenta que parece que ele comprou um carro na semana passada. O marido, chocado com as notícias, começa a processar o sucesso recente de Segui. O homem, sentado no chão, comenta que agora Segui está ganhando mais do que ele, expressando uma mistura de admiração e preocupação. Enquanto isso, a mulher, que está andando pela sala, parece inquieta e pega uma bandeja de comida. Ela expressa suas preocupações sobre os perigos da profissão de Segui, mencionando que muitas pessoas se machucam ou até perdem a vida nesse trabalho. Temendo que algo possa acontecer com ele, ela demonstra seu receio. O homem, no entanto, parece querer tranquilizá-la, dizendo para deixar as preocupações de lado. O homem e a mulher estão sentados no chão da sala enquanto conversam sobre Segui. A mulher, ainda preocupada, ouve o homem que a tranquiliza, dizendo que é melhor ele fazer esse trabalho do que ficar desempregado nessa idade. Ele menciona que viu na televisão que, ao entrar nos portais, as pessoas formam equipes ou grupos, e afirma que Segui não é do tipo que age impulsivamente. Ele acredita que Segui irá se cuidar bem, pois sempre foi inteligente desde pequeno. O ambiente muda para dentro de uma masmorra escura, iluminada apenas por tochas nas paredes.
Segui, em meio ao combate, balança suas armas rapidamente, criando uma série de cortes e brilhos enquanto enfrenta diversas criaturas ao redor. Sangue é espalhado enquanto ele continua lutando, cercado por uma horda de monstros. Segui libera um poderoso golpe com sua arma, abrindo caminho através dos inimigos com um grito feroz. O movimento cria uma onda de choque cortante, espalhando sangue e empurrando os monstros para trás. Ele exibe um sorriso confiante, com o rosto manchado de sangue, e exclama com entusiasmo que isso não é nada demais. Ele gesticula desafiadoramente, chamando os monstros para avançarem contra ele. Segui ri alto, completamente tomado pela batalha, enquanto lança mais um golpe devastador com sua arma, criando um rastro de destruição ao seu redor. Sua energia parece incontrolável, preenchendo o ar com um senso de caos. O celular de Segui vibra no console do carro, mas ele não está por perto para atender. A chamada continua sem resposta, enquanto a cena corta para sua mãe, preocupada, com o telefone no ouvido. Ao seu lado, seu pai está relaxado, aproveitando um lanche. Ela murmura que ele não atendeu, com um tom de frustração. O pai tenta tranquilizá-la, dizendo para deixar para mais tarde enquanto continua a comer. Uma passagem escura se abre, iluminada por uma luz azul esbranquiçada que parece pulsar. Sons baixos e ressonantes ecoam pelo local, e do portal, formas sombrias começam a surgir. No portal, uma série de mensagens holográficas aparecem acima das criaturas, revelando suas identidades. Orc, guerreiro Orc. As criaturas, grandes e musculosas, com expressões ameaçadoras, marcham lentamente para fora do portal. Hologramas surgem com mensagens que o núcleo da masmorra foi eliminado e que o portal de saída será aberto. A câmera se desloca para revelar a grande entrada do portal enquanto Segui sai. Segui se alonga enquanto reflete sobre a conclusão da missão em apenas um dia. Ele pensa se deveria tentar uma masmorra de nível e na próxima vez, imaginando que deve ser um pouco mais difícil. Apesar disso, ele se lembra da importância de ser cauteloso, principalmente porque não tem certeza se pode usar a habilidade Ressurreição no mundo real. Segui caminha em direção ao carro, abrindo a porta enquanto pensa no próximo passo. Ele se prepara para voltar para casa, expressando seu desejo de comer carne bovina junto com Aion. Segui, enquanto se prepara para ir embora, percebe algo em seu celular. Ele pega o aparelho e vê na tela 39 chamadas não atendidas de Aion. Surpreso, ele pergunta a si mesmo o que aconteceu. Segui atende a chamada e ouve a voz de Aion, ansiosa e preocupada. Ela chama com um tom de urgência na voz. Segui fica imediatamente alerta, percebendo que algo sério está acontecendo. Ela exclama que há um grande problema, deixando Segui apreensivo enquanto tenta entender a gravidade da situação. Segui permanece em silêncio, com o celular ainda pressionado contra a orelha. Seus olhos se arregalam, o rosto se contrai enquanto ouve algo que o deixa atordoado. Uma sensação de pavor e desespero o envolve, e ele não consegue esconder a expressão de choque. Um noticiário é exibido na televisão, com um repórter sério anunciando que o governo está respondendo ao incidente da abertura de um grande número de masmorras que ocorreu na Coreia do Sul. Soldados foram enviados para monitorar as entradas das masmorras. A imagem muda para um grupo de soldados armados, postados na entrada de uma masmorra, enquanto uma legenda no canto inferior da tela lê a abertura da masmorra Angaraegon. Em seguida, o repórter continua que o Ministério da Defesa está trabalhando em conjunto com organizações privadas para fechar a área de Angaraegon e evitar danos maiores. A preocupação no rosto do repórter é evidente enquanto ele fala sobre o aumento da apreensão entre os cidadãos isolados nas áreas fechadas. Com determinação, Segui termina de amarrar o tênis enquanto o noticiário continua a transmitir as notícias. Dessa forma, a guilda Dangun tomará medidas ativas para salvar a vida dos moradores, diz o apresentador. Aion, de pé na sala, observa seu irmão se preparar e questiona com preocupação se ele realmente vai, dizendo que não importa o que aconteça, ele vai sozinho. Segui sorri, tentando tranquilizá-la. Ele responde para ela não se preocupar enquanto amarra com firmeza seu equipamento, afirmando que ela sabe quem ele é. Segui, com um sorriso confiante, ergue a cabeça e diz que embora pareça assim, ele é um graduado do tutorial. Ele tenta tranquilizar Aion com seu tom despreocupado, enquanto faz um gesto com o punho fechado, mostrando determinação, pedindo para ela relaxar e esperá-lo em casa. Aion o observa em silêncio, seus olhos revelando preocupação. Depois de uma breve pausa, ela finalmente fala, mas sua voz está cheia de apreensão. Ela pede para que ele seja cuidadoso e não deixe a situação o levar a agir de forma imprudente. Segui, enquanto se prepara para partir, se vira para Aion e diz com confiança que já pediu para não se preocupar. Ele dá alguns passos à frente, já entrando pela porta, e acrescenta para ela esperar por ele dentro de casa. Ao se afastar, sua voz ecoa com determinação. Ele afirma que vai buscar a mãe e o pai em breve. Dentro do carro, Segui mantém um olhar sério, focado e determinado. A atmosfera ao seu redor é de pura concentração enquanto ele se prepara para sua próxima missão.
Segui é abordado por guardas em uma barreira na estrada, que ordenam para ele retornar. Com uma expressão séria e confiante, ele ergue um documento, mostrando-o aos guardas. Ele pergunta se eles acham que ele não é capaz. Os guardas, ao verem o documento, ficam surpresos e imediatamente se comunicam, permitindo sua passagem. Um dos guardas dá a ordem para deixá-lo passar. Os guardas informam que receberam ordens para permitir que indivíduos qualificados possam entrar. No entanto, eles alertam Segui de que não se responsabilizam por qualquer coisa que aconteça após sua entrada. Segui, com uma expressão confiante, acena e agradece enquanto segue em frente com seu carro. Segui, enquanto dirige, reflete sobre as informações que possui. Ele pensa que a masmorra que foi aberta só tem um portal confirmado e se pergunta se também há uma masmorra de nível e misturada. Ele se concentra e pensa consigo mesmo que todos precisam aguentar firme, se questionando se vai conseguir chegar a tempo. Após uma pausa, ele calcula que, se nenhum monstro aparecer, precisará de apenas 2 horas. Enquanto Segui dirige pela estrada, um vulto repentino surge à sua frente. Um grande monstro, com olhos vermelhos brilhando com fúria, se lança diretamente contra o carro. Em um instante, Segui se depara com um impacto inevitável e a janela da frente do veículo é quebrada pela força da investida da criatura. O carro de Segui é lançado para o lado com um impacto brutal. O som ensurdecedor do metal se retorcendo e da colisão ecoa pela estrada. Enquanto o veículo desliza pelo asfalto, o monstro se revela por completo. Um javali colossal com olhos brilhando em vermelho, sua fúria aumentando conforme se prepara para atacar novamente. Segui segura firmemente sua espada, a lâmina brilhando enquanto ele encara o javali colossal à sua frente. O javali rosna, o vapor saindo de suas narinas enquanto seus olhos vermelhos brilham com pura raiva. Segui, com o rosto ensanguentado, encara o javali enquanto este se prepara para investir. O animal solta um rosnado profundo, começando a correr em direção a Segui com força total, o chão tremendo sob seus cascos pesados. Enquanto isso, ao longe, uma horda de criaturas verdes surge, seus gritos de guerra ecoando pela floresta. Segui observa a horda de goblins avançando em sua direção enquanto ele pensa se destruiu o reino dos goblins em uma vida passada. Ele reflete que toda vez que quase esquece da existência deles, surgem para causar o caos. Seu rosto está sério, com sangue escorrendo de um ferimento. Ele conclui que vencer ou perder é secundário e que o problema é o tempo necessário para lidar com todos eles. Ele grita, em tom irônico, que a melhor vingança é perdoar, não é mesmo? Enquanto o javali encara Segui com ferocidade, ele faz um movimento rápido e começa a fugir, dizendo que vai embora agora. Com uma expressão cômica, Segui se afasta em disparada, deixando o javali para trás. Ele ainda grita para o javali se divertir. O javali gigante grita furiosamente, mostrando os dentes enquanto seus olhos brilham em vermelho. Ele se prepara para atacar, avançando em direção ao alvo com força total. De repente, flechas são lançadas com grande velocidade em sua direção, deixando uma trilha no ar. O javali gigante se surpreende com o ataque repentino. Segui comenta que é o ataque dos goblins no momento certo. Eles começam a surgir da floresta, emitindo gritos ameaçadores. Segui, ainda decidido, diz que, se querem lutar, então lutem sozinhos. Enquanto corre pela floresta, ele pensa consigo mesmo que o carro tenha que ser destruído, não pode perder tempo com coisas inúteis. Segui está caminhando por um bosque, ofegante, com uma expressão de cansaço. Ele segura um dispositivo móvel com a tela rachada, refletindo uma situação complicada. Ele comenta sobre a dificuldade de chegar a tempo caminhando e a necessidade de economizar a bateria, o que o impede de ligar a lanterna. Segui aparece ofegante, verificando o telefone enquanto caminha por uma floresta escura. Ele expressa arrependimento por não ter escolhido um caminho maior e mais iluminado. Segui continua andando pela floresta, atento ao ambiente ao redor. Ele parece apreensivo enquanto avança, até que, de repente, algo chama sua atenção e ele se vira rapidamente. Segui se move rapidamente, desferindo um golpe poderoso com sua espada, que emite um brilho intenso. A lâmina atinge um lobo feroz que estava prestes a atacá-lo, cortando-o com precisão. Segui se mantém atento enquanto empunha a espada, que ainda brilha intensamente após cortar outro monstro. Ele observa os arredores com preocupação, gotas de suor escorrendo pelo rosto machucado. Ele pensa que os monstros estão se escondendo. Percebendo o perigo, conclui que não é seguro dormir ali. O vento sopra com força, espalhando folhas pelo chão enquanto Segui se prepara. Ele empunha a espada, observando ao redor com cautela. O farfalhar das folhas dá um aviso silencioso do perigo iminente. De repente, sombras se movem entre as árvores, lobos ferozes surgem, rodeando-o. Segui avança com velocidade, sua espada emitindo um brilho azul enquanto corta o ar. Os lobos se movem em sua direção, mas ele já está preparado. Com um movimento rápido e preciso, a lâmina corta em arco, atravessando os inimigos. Os lobos caem ao seu redor, gritando enquanto são abatidos pela força de seus golpes.
Ele esbraveja, chamando os inimigos com palavras provocativas, insultando-os. Sua expressão é intensa, com um sorriso selvagem estampado no rosto. Ele murmura enquanto tenta se levantar, olhando ao redor para os corpos dos inimigos derrotados. Com um suspiro pesado, ele se queixa de não ter conseguido dormir direito, pois teve que lutar a noite toda. A mãe de Segui, sentada no chão, segura um celular, olhando preocupada para uma mensagem na tela. Ela começa a falar, mas o pai ao lado a interrompe. Ela diz que espera que Yun chegue em segurança, claramente ansiosa. Ela menciona que ele não pode ser contatado, completando com um olhar tenso. O pai, tentando tranquilizá-la, responde que talvez a torre de transmissão esteja com problemas. O pai está preocupado, questionando se Segui realmente está bem. Isso indica uma tensão ou incerteza sobre a situação. Um grupo de orcs surge, indicando que algo relacionado a uma invasão ou ameaça está acontecendo, com os orcs aparecendo em um local urbano. Segui reflete sobre sua capacidade de enfrentar monstros do mesmo nível. Há menção de que os monstros surgiram de uma masmorra de nível F, conforme relatado nas notícias. Segui, em um estado sombrio e cheio de sangue, com uma aura azul envolvendo o corpo, mostra uma expressão intensa, indicando que acabou de sair de uma batalha sangrenta. O pai observa, pensando que um monstro acabou de aparecer e matou todos os orcs. Segui aparece coberto de sangue, com uma expressão de insanidade e um olhar perturbador. Ele ri e comenta sobre o nível dos orcs que acabou de enfrentar, menosprezando-os. Segui então afirma para os pais que chegou, referindo-se a si mesmo como o filho querido. Segui está de pé em meio a vários orcs derrotados e mortos, com a espada manchada de sangue. Ele ri e comenta com confiança que é capaz de limpar uma masmorra de nível F sozinho, dizendo que uma dúzia de orcs não são problema para ele. No entanto, ele percebe que mais inimigos estão se aproximando, mantendo-se alerta e pronto para continuar a batalha. Segui observa com surpresa enquanto 3 guerreiros orcs se aproximam, todos usando armaduras pesadas. Ele percebe imediatamente que a situação ficou muito mais séria, exclamando que agora não se trata mais de um nível F. Segui corre em direção aos guerreiros orcs, percebendo que a situação mudou, mas sem se importar. Ele grita pelos pais, dizendo que seu filho chegou e pede para que não façam barulho e permaneçam no lugar. Os pais de Segui, escondidos no interior do prédio, ouvem a voz do filho e se mostram chocados. A mãe pergunta surpresa se aquele é Segui. O pai, com uma expressão preocupada, questiona se aquela pessoa é realmente o filho deles. Eles olham através da janela, surpresos e em dúvida sobre o que aconteceu no último mês. Enquanto isso, Segui corre em direção aos orcs que o cercam, pronto para enfrentá-los. Segui corre em direção aos orcs com determinação enquanto eles o encaram com um olhar feroz. Um dos orcs grita com força, avançando em direção a ele. Segui avança rapidamente contra os orcs, girando a lâmina com força. Um brilho intenso acompanha o movimento do golpe, cortando os inimigos à frente. Segui se lança contra o orc, o rosto marcado pelo esforço e concentração. O orc ataca com força, brandindo a massa em um golpe poderoso. Segui, no entanto, canaliza a energia, e uma esfera de luz azul brilhante começa a se formar na mão. Segui lança um poderoso soco, que explode em um feixe de luz intenso, atingindo os orcs à frente. A força do impacto joga para trás com violência, fazendo-os cair no chão. Com determinação nos olhos, Segui se lança à frente, enfrentando o orc que se aproxima. Em um movimento rápido, ele desvia do ataque, fazendo o orc passar direto. Sem hesitar, Segui contra-ataca, golpeando. Segui, com um olhar feroz, se prepara para atacar novamente. Ele reúne energia, formando um intenso brilho azul na espada. Em um movimento rápido, ele golpeia o orc à frente, liberando uma onda de energia que atinge o inimigo com força. Segui avança com determinação, a espada brilhando com energia. Com um movimento firme, ele se defende do ataque do orc à frente, bloqueando com força. A expressão feroz do orc se torna de surpresa e dor quando a espada de Segui atravessa a defesa, empurrando-o para trás com um poderoso impacto. O orc cai no chão, rosnando de dor e surpresa. Antes que possa reagir, o punho de Segui atinge o rosto dele com um golpe feroz, afundando no concreto. Uma luz azul intensa começa a brilhar na mão de Segui, enquanto ele pronuncia a palavra explosão. Em um instante, uma poderosa onda de energia é liberada, atingindo o orc com força total. Segui, respirando pesadamente, observa o chão manchado de sangue ao redor. Com o rosto ensanguentado e uma expressão séria, Segui percebe que a luta está longe de terminar. Ele ergue o olhar e vê um exército de orcs se aproximando, cercando de todos os lados. Os orcs continuam a avançar em direção a Segui. Eles rugem ferozmente, e suas etiquetas de identificação brilham, revelando que há tanto guerreiros orcs quanto orcs comuns entre eles. Segui observa com uma expressão tensa enquanto um novo orc gigantesco emerge do meio da horda.
Seus olhos se arregalam ao ver a placa de identificação brilhar em roxo, revelando o título de campeão orc. A presença imponente do campeão faz os orcs ao redor rugirem em uníssono, criando uma atmosfera de pura intimidação. Segui encara o campeão orc à frente, com um sorriso sarcástico e cansado. Ele murmura, respirando pesadamente, e com o corpo coberto de sangue e sujeira, se perguntando se aquele é o líder deles. A mente de Segui está em conflito enquanto tenta economizar energia para se regenerar, mas percebe que o gigante à frente é extremamente poderoso. Ele pensa que o adversário é muito forte, observando o campeão orc que se aproxima com passos firmes. Segui ativa uma de suas habilidades, rugido de fúria, enquanto o corpo se contorce e os músculos se expandem de forma assustadora. Ele encara o campeão orc, o olhar fervendo com uma raiva incontrolável. Ele grita com desprezo e determinação, desafiando o adversário para ver do que ele é capaz. Segui avança contra o campeão orc com um sorriso insano no rosto, a fúria tomando conta de sua expressão. Contudo, antes que possa atacar, o adversário reage com uma velocidade brutal, acertando um golpe direto em seu rosto. Segui é brutalmente arremessado pelo campeão orc. Ele tenta se levantar, ainda atordoado, mas uma dor intensa atravessa seu corpo quando o orc o atinge novamente, diretamente no rosto, com um soco poderoso. O campeão orc continua a golpear Segui com uma força avassaladora. O impacto brutal do soco distorce o rosto de Segui, enquanto ele tenta resistir ao ataque. Segui é jogado ao chão após um golpe poderoso do campeão orc, seu corpo atingindo o solo com um estrondo. Ele sente o esgotamento de sua energia, percebendo que sua mana se esvaiu, já que seu corpo não está mais se regenerando. Mesmo assim, ele mantém uma atitude desafiadora, lembrando-se de que, apesar de estar esgotado, pode se reerguer, pois possui uma habilidade que lhe permite retornar à vida. Ferido e exausto, ele se apoia no chão, tentando se levantar mais uma vez. Em um acesso de fúria e dor, Segui grita contra o campeão orc, chamando de bastardo. No meio do caos da batalha, Segui grita em desespero. Ele avança contra os orcs com um grito furioso, mas, de repente, seus olhos se arregalam ao ver que os orcs estão indo em direção aos seus pais. Ele tenta correr rapidamente para ajudar, mas é impedido pelo orc, sem conseguir mais se mover, acabando por desmaiar. Para sua sorte, nesse momento, uma mulher chega e dizima o campeão orc com facilidade.